A gente está tentando aqui reconectar. Oi, oi, Oi? Ai, meu Deus, melhorou? agora deu. Deu? Pra gente deu. Pro pessoal deu. Gente, fazem um joinha se tá tudo bem aí, porque tava dando muito eco no... Ah, Deu? deu, acho que deu. Nossa, deixa eu posicionar aqui então. É, Meu acho que Deus. deu. Deu, Ju. Ui, Deu deu, certo. deu certo. Bom, Ah, então então acho que não sei, mas que estranho, né? Enfim. estranho. Bom, desculpa primeiro, né, deixar o pessoal meio surdo Pessoal, e pensar calmo, mas acontece. Não, eu tô rindo. coisas do ao vivo. Eu tô rindo. Ai, boa noite, Coisas do... Oi? tudo bem? Bom, Lu, tu tava na apresentação, né? Isso. Então, meu nome é Luana, para quem não me conhece, eu trabalho no escritório Ceferes Coca Advocacia e estou me especializando em direito médico, né? Direito médico e da saúde. E hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre as várias coisas que estão acontecendo, né? É portaria, é ofício, é medida provisória, é um monte de coisa acontecendo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente com dúvida, né? Principalmente sobre a telemedicina. Isso mesmo. A gente estava falando antes, Lu, de entrar e dar esse problema, a gente estava dizendo que a gente vai dividir, né, a live em dois momentos. No primeiro momento, a gente vai falar dos médicos, né, dos profissionais Isso. da saúde, e depois a Uhum. gente vai falar um pouco também para os estudantes, que também estão perdidos, né, diante desse cenário todo do coronavírus, aí é muita coisa surgindo, então todo mundo está com dúvidas. É verdade. Todo mundo está com muita dúvida. Bom, então vamos começar? Vamos começar. Vamos lá. É só o pessoal, a Thaís falou, abaixe um pouco o som e ficar no fone ajuda a não dar eco. Tá dando eco agora, pessoal? Talvez o teu tá muito alto ou aqui. Vou baixar um pouco aqui. Baixamos um pouco aqui. Melhorou? Melhorou, gente? Thaís, melhorou? Bom, Bom, acho que sim, né? acho que sim. Vamos lá. Tá, Bom, a gente tem um vamos monte de lá. pergunta aqui. Aqui tá tranquilo, o Fernando falou. Escuto Tá. bem. Tá, beleza. Então vamos lá, gente. Bom, primeira pergunta é: telemedicina está liberada? Então, parte da telemedicina está liberada, né? Na semana passada, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele enviou ao ministro da Saúde um ofício, né? Autorizando a telemedicina nas modalidades de teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta, tá? Que são relacionados à teleinterconsulta, que é para os médicos se comunicarem entre eles, né, para verem a questão dos diagnósticos, para eles se comunicarem, trocarem opiniões. Essa é a teleinterconsulta, tá? O telemonitoramento, que é onde o médico vai monitorar o quadro de saúde desse paciente, né, via telemedicina, e a teleorientação, que é onde o médico ele vai orientar o paciente e encaminhá-lo, se ele estiver com sintomas do coronavírus vai encaminhá-lo para a questão do isolamento, né? Desse paciente ele vai orientar para o isolamento. E agora, ontem, a teleconsulta ela não estava liberada, tá? A teleconsulta ela não estava liberada, mas ontem o Ministério da Saúde emitiu uma portaria autorizando essa teleconsulta. Então, antes o CFM só tinha dado esse ofício, mandado esse ofício, e ontem o Ministério da Saúde entrou com essa portaria autorizando a teleconsulta. Certo. Tá. Então tá liberado todos os tipos de consulta, é isso? Então, É. oi, Ju, ia falar alguma coisa? Todos os tipos de teleconsultas. Isso. Né?
Isso, a teleconsulta tá liberada, né? E aí que tem muita gente divergindo na questão, tá, mas essa teleconsulta é só para a questão do coronavírus ou pode ser em qualquer área da medicina, né? Que aí que é onde a gente vai na lei. Porque tem pessoas que estão interpretando como se fosse só para quem está com sintomas de coronavírus, mas tem pessoas estendendo para várias áreas da medicina, né? Eu, Luana, o que eu interpreto? Que pode ser em várias áreas da medicina. Por quê? A questão de querer que as pessoas não se contaminem com o Covid-19, com o coronavírus, vai ser evitando que as pessoas se dirijam até os hospitais, né? E pessoas não estão. A gente está numa onda de pandemia, de coronavírus e tudo mais, mas as pessoas também sofrem de outros problemas de saúde. Então, eu, Luana, interpreto a lei porque aqui fala... Aqui, ó, não, em nenhum momento ele coloca exclusivamente, né? Em nenhum momento. Ele fala aqui, as ações de telemedicina, de interação à distância, podem contemplar o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico, por meio de tecnologia de informação e comunicação no âmbito do SUS. E aí, continua aqui. É que esse atendimento ele deve ser efetuado entre médico e paciente por meio de tecnologia e garantindo, né, a integridade, segurança, que depois a gente vai falar, vocês vão falar um pouco mais sobre isso. Mas aqui eles não deixam exclusivamente para a questão do coronavírus. Eles falam que é para, né, todas as questões as áreas da medicina que abarcam essas questões: atendimento pré-clínico, suporte assistencial, consulta, monitoramento e diagnóstico. Então, eu, Luana, né, é uma portaria que saiu ontem, tem muita gente debatendo sobre isso, mas eu, Luana, e também depois de ver várias opiniões de várias pessoas que estudam na área, que viram a portaria, que comentaram sobre a portaria, interpreto que são para outras várias questões, não só para o Covid-19. O que é o lógico, né? Partindo da ideia de que não pode ter se aglomerar pessoas. Isso. No momento que a pessoa vai... Tudo bem, tem outras pessoas sofrendo de outras doenças. Todas as outras doenças não pararam de existir, né? Outros quadros, outros sintomas. Então, tudo está acontecendo. Mas sim, tem pessoas que estão em tratamento, né, Ju? Tem pessoas que estão em tratamento que precisam ir ao médico de 3 em 3 meses. Chegou o momento de ir ao médico, ver como estão. Então, o médico vai fazer essa consulta online, né, para ver se a pessoa, para continuar esse tratamento. Isso, essas consultas regulares, né, a pessoa consegue, por meio, acredito, exatamente da teleconsulta, continuar o atendimento, né, e não trazer nenhum prejuízo para essas pessoas que apresentam esses quadros, mas conseguir fazer esse teleatendimento. Com certeza, a gente também interpreta dessa forma, né? E a pessoa vai consultar por outro motivo e acaba contraindo coronavírus. Né? Isso, exatamente. Lógica que não abarque todas as outras áreas, né? Não só não tem como. Não tem como. É uma coisa assim, é meio lógico, né? Tem pessoas que estão divertindo, mas eu não sei, né? A gente entra nessa conclusão de que é para outras áreas que consigam abarcar aquilo ali que está no artigo 2º, né, da portaria. Então, né, eu acho que abrange as outras áreas também. Com certeza. Bom, vamos seguindo aqui. Qual é a próxima dúvida? Aí surge uma outra pergunta, né? Se está liberado as teleconsultas, então como vai funcionar a questão do pagamento, né? Dessas consultas? É uma outra dúvida que surge. Como profissional, né? A partir de agora, que sempre atendeu presencial, sempre atendeu no seu consultório, né? O particular, como que funcionam as cobranças? Como que fica ainda mais se for com plano de saúde, né? Como é que é essa intermediação?
Então, essa questão da cobrança, a portaria, ela não mencionou nada sobre isso, mas como ela aborda a questão que pode ser pelo SUS, pode ser por saúde suplementar e pode ser por saúde privada também, então ela abriu a brecha para médicos que consultam na área privada e também para a questão do plano de saúde, né? Então, assim, como vai ser feito isso? A gente não tem essa informação de como vai ser feito isso. Não temos essa informação. Acredito que vai surgir agora, essa portaria foi ontem, então acredito que vai surgir agora, no decorrer dos dias, a questão de cobrança. Como que vai ser feita essa cobrança? Acredito que os planos de saúde vão emitir algum ofício, alguma coisa do gênero, que permitam os profissionais, né, que atendem pelo plano de saúde, a fazer essa cobrança. E depois repassar talvez para a agência, né, do plano de saúde, enfim, a gente ainda não sabe como que vai ser feito isso. A portaria ela não determinou nada sobre isso, sobre a cobrança, né? Tem muitos médicos, inclusive eu vi já vários médicos postando nas redes sociais com relação ao diagnóstico do Covid-19, né? Que eles estão se disponibilizando de maneira gratuita a conversar com esses pacientes, né? Já vi várias postagens de vários médicos falando sobre isso. Hoje, inclusive, eu vi, sou otorrino, porém, me disponibilizo de maneira gratuita. Então, tem vários fazendo de forma gratuita, mas tem os que vão cobrar também de forma totalmente lícita, né? Exatamente, porque está na lei. Então, mas a forma de como isso vai ser feito ainda não se sabe. Então, se, por exemplo... Talvez o Nubank vai trabalhar bastante aí, fazendo isso. Talvez, exatamente. Por enquanto, já que não tem nenhuma normativa, né, sobre isso, a portaria não falou sobre isso, então, bom, o médico verifica de qual forma, se vai ser via depósito, se vai ser via boleto, se vai ser, enfim, né, o médico vai ter que ir se adaptando a esse cenário, que é tudo muito novo, muita coisa acontecendo. Sim, é tudo tão rápido que, na verdade, eu acho que assim, a ideia é fazer uma portaria para regulamentar o mínimo possível e tentar minimizar o impacto, né? Isso, sim, tanto que está saindo a portaria atrás de portaria. Nossa. Mas aí surge uma dúvida, Lu. Mas assim, aí também fica a cargo do profissional escolher como ele vai fazer essa teleconsulta, se vai ser qual aplicativo ele vai usar, como é que vai funcionar isso. Isso também é a critério do médico. Isso, fica também a critério do médico. Por quê? O que a lei falou? A lei fala aqui, será efetuado por meio de tecnologia de informação e comunicação que garanta a integridade, a segurança e o sigilo das informações, né? Então, essa parte do sigilo nem é mais comigo, é com vocês que entendem ali da LGPD, né? E que sabem mais da questão dos aplicativos, porque vai ser por WhatsApp, vai ser via Zoom, a portaria não determinou, então cabe ao profissional escolher. Mas aí muitos estão se perguntando, tá, mas eu vou fazer isso via vídeo? Só telefonema, né? Como que eu vou fazer isso? Também não especificou. Mas aí a gente parte do pressuposto lógico de que como você vai examinar um paciente sem ver, né? Sem vê-lo. Então, é delicado. É uma questão mais delicada. Então, assim, essa parte a portaria também não especificou. E aí vocês me falam qual é o meio aí que os médicos podem utilizar. Nesse caso, né, vai muito assim do que, como você falou, não vai conseguir tocar no paciente, né, mas ao mesmo tempo, minimamente, ele vai ter que ver o paciente. Então, eu acho que ligação telefônica, eu acho que, né, não encaixaria como talvez uma teleconsulta exatamente, né? Isso, A interpretação é que seja via um aplicativo que pelo menos tem imagem para que a pessoa consiga visualizar, às vezes até uma questão do corpo, né? Ou até os sintomas, né? Do rosto. Isso. Realmente se está abatido ou não, o médico olhando, ele consegue, né, diagnosticar muita coisa. Então, eu acho que nesse caso, não entrando no mérito do médico aqui, né? Só pensando no aplicativo mesmo. E aí, eu acho que vale fazer um termo, né? Um termo específico para isso, né? Como sim. Também portaria, então talvez ter um termo de confidencialidade, né, da relação de paciente,
eu acho que vale ter uma atenção específica para isso, para regulamentar essa questão do paciente estar ciente que vai ser via determinado aplicativo, né? E Da que autorização, dá consentimento. com certeza, eu acho que esse cuidado nesse momento é bem especial, é bem importante, né? Vale fazer junto com o prontuário, que ele vai continuar tendo um prontuário, né? Vale Isso. criar esse termo de consentimento em específico dessa teleconsulta. Não, com certeza. Quanto mais o médico se resguardar nesse sentido, melhor, né? A portaria, ela não fala em questão de termo de consentimento, mas o que nós advogados a gente indica é fazer um termo de consentimento falando sobre isso, né? Porque o que a portaria ela aborda? Ela aborda que você, médico, tem que anotar essas especificações no prontuário, como se você estivesse numa consulta normal, o paciente estaria na sua frente, tem o prontuário, então você vai pegar um prontuário e vai anotar, registrar, tá? E aqui na lei ele fala o que deve conter, tá? Que são os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada contato com o paciente. Ligou, fez a chamada de vídeo com o paciente, primeira vez? Anota. Fez a segunda? Anota. Sempre você vai anotar. Tanto que aqui fala, sendo preenchido em cada contato com o paciente. A data, a hora, qual a tecnologia de informação que foi utilizada, se foi o WhatsApp, se foi Zoom, se foi telefonema. Então, né, qual tecnologia e comunicação utilizada para o atendimento, o número do Conselho Regional Profissional, né, e sua unidade da federação, por exemplo, o CRM Santa Catarina. Então, isso tudo você vai anotar no prontuário, tá? Com essa teleconsulta. Mas, claro que é interessante também formular um termo de consentimento onde o paciente ele está ciente de toda essa questão, que está sendo uma teleconsulta via WhatsApp, por exemplo, ou via plataforma Zoom, e que aqui o médico está passando as informações sobre tal diagnóstico, enfim, fazer um termo de consentimento com relação a isso. É interessante. Não aborda, a portaria não aborda, tá? Mas é interessante fazer. Sim, por excesso de zelo mesmo, até porque vão estar trocando informações ali extremamente sensíveis, muitas vezes dando diagnóstico de doenças, né? Ou seja, até se vai gravar se o aplicativo vai gravar, né? Precisa ser analisado que tem que ter bastante cuidado, né? Sim, com certeza, tem que ter cuidado. Vamos lá. E a questão... Bom, a gente tinha aqui anotado atestados e receitas. Como que fica isso? E-mail eletrônico agora, né? Então, a portaria também falou sobre isso, né? Que que os médicos poderão emitir receita e atestado, né? Então, os médicos podem fazer isso, podem emitir essas receitas e os atestados, mas cada uma tem um porém aqui na portaria, né? Por exemplo, a emissão de receita e os atestados serão válidos, tá? E traz 3 possibilidades para emitir essas receitas e esses prontuários. Eles trazem 3 possibilidades, que são: o primeiro deles, o uso da assinatura eletrônica, tá? Por meio de certificados e chaves emitidas pela infraestrutura de chaves públicas brasileira, tá? Então tem que ser esse certificado em específico, que é aquela assinatura eletrônica que a gente já está acostumado, né? Que a gente utiliza o token. Tem alguns médicos que também têm assinatura eletrônica porque tem PJ, né? Então podem utilizar essa assinatura eletrônica também. Mas dá para contratar a plataforma, né? Existem plataformas que fazem assinaturas específicas para alguns documentos. É claro que nessa onda o médico talvez nem vai ter tempo, né, de contratar uma plataforma dessa, mas existem plataformas também que você faz assinatura para cada documento, né? É uma plataforma que emite um documento e faz a assinatura ali. A plataforma emite essa assinatura, tá? A segunda possibilidade é o uso de dados associados à assinatura do médico de tal modo que qualquer modificação posterior possa ser detectável. O que significa isso, né? Que eu entendo? Que o médico ele vai assinar, tá? Ele vai
ele vai fazer esse receituário, esse prontuário, essa receita, esse atestado, e ele vai assinar de tal forma que qualquer modificação posterior possa ser visível, entendeu? Por exemplo, ele vai colocar o nome dele por extenso, ele vai colocar a assinatura, ele vai colocar um carimbo. Então, ele vai fazer com que esse documento fique o mais difícil, por exemplo, de ser modificado possível, de ser falsificado, né? Que existem muito hoje em dia. Então, porque qualquer alteração consiga ver depois, por meio de uma perícia, ou enfim, que foi modificado, que foi um documento modificado. Então, isso que essa possibilidade traz, tá? E o terceiro, tá? Se não for nem isso, nem a primeira, nem a segunda, atendimento dos seguintes requisitos: identificação do médico, associação ou anexo de dados em formato eletrônico pelo médico e, que é a questão mais delicada que tem, ser admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento, tá? Essa forma, ela é um pouco mais delicada, bem mais complicada no caso, tá? Por quê? O médico, por exemplo, ele vai se identificar, ele vai, por exemplo, escanear o CRM dele e anexar, tá? Aí o paciente vai lá, imprime a receita, imprime o CRM escaneado dele, leva na farmácia, tá? E chega lá na farmácia e fala, bom, eu sou fulana de tal, eu atesto que eu tive uma consulta com o médico tal, aqui está a receita, né? Aqui está a assinatura dele. E aí vai, por exemplo, da farmácia aceitar esse documento. Porque para a farmácia, eu entendo os farmacêuticos que é um documento delicado de se aceitar, né? Porque vai estar ali a assinatura do médico, óbvio, mas vai estar tudo de forma impressa, de forma, né? Então, para a farmácia, como não é uma assinatura eletrônica, por exemplo, para a farmácia é um pouquinho mais complicado, né? Tem farmácias que pode ser que aceitem, tem farmácias que não. Aí entra outra questão, que, por exemplo, vai receitar um antibiótico, vai receitar um remédio de receita controlada, por exemplo, que aí a farmácia precisa ficar com as duas vias. Então, assim, por precaução, sendo remédio controlado ou não, imprime em duas vias e leva para essa farmácia, tá? E vai verificar se a farmácia vai aceitar ou não. Esse é um modo um pouco mais delicado, mas deram também essa opção. Sim. Entendi. Né? O interessante, então, pensando nas opções, é se o médico teria essa assinatura eletrônica e nesse sentido, né? Para o paciente não perder viagem até a farmácia não liberar, porque é bem delicado, né? A farmácia liberar principalmente os remédios controlados, assim. Sim. Até atestar que realmente é a assinatura do médico e tudo tem. A gente está entrando, tudo bem, a gente está num momento bem delicado. Aí vai da farmácia, vai aceitar, não vai aceitar? Isso, vai muito da farmácia. A assinatura eletrônica, esse seria o mais indicado, né? O mais indicado é a assinatura eletrônica, né? Mas é isso, a gente está num momento delicado, talvez os farmacêuticos tem que ver, talvez, depois dessa portaria, talvez o Conselho dos Farmacêuticos emite uma portaria, né, falando sobre as receitas que eles podem aceitar, que eles não podem. Então, é isso, né? Tá sendo uma coisa atrás da outra para ver o que vai ser feito. Mas eles deram essa opção. E com relação aos atestados, né, vai ter que ter informações como identificação do médico, tá? Seu nome, e incluindo nome e CRM, a identificação do paciente, o registro da data e da hora, tá? Que foi feito esse atestado. E a duração dele, a duração desse atestado. Tem que ter a duração, tá? Então, é basicamente isso. Isso, é basicamente isso. E com relação por exemplo, o médico encaminhou para, então, o isolamento, né? Você está com os sintomas do coronavírus, o médico encaminhou para esse isolamento. O que a portaria fala? Que, no caso de medida de isolamento determinada pelo médico, caberá ao paciente enviar ou comunicar ao médico termo de consentimento, que aqui entra o termo de consentimento, tá? Termo de consentimento livre e esclarecido, falando que ele está ciente desse isolamento, e termo
de declaração contendo a relação de pessoas que residam no mesmo endereço, tá? Que residam no mesmo local que ele. Então, o paciente ele também tem uma contrapartida, ele precisa encaminhar esse termo de consentimento que ele está ciente desse isolamento que o médico recomendou e também declarando a quantidade de pessoas que estão na casa. O médico ele precisa ter essa noção, até porque para depois fazer o telemonitoramento, por exemplo, ele saber que ele vai ter que monitorar esse paciente, monitorar as pessoas que estão a família dessa pessoa que está, né, na mesma casa, por exemplo. Então, o médico ele precisa ter essas informações. Então, em contrapartida, o paciente ele vai ter que emitir esse termo de consentimento e declaração para o médico. Tá, entendido. Uau! Até porque aqui a gente pode entrar numa seara bem delicada, que é a questão de responsabilidade, né? Por exemplo, assim, teve a identificação, né, de que está com o coronavírus, tem medida de isolamento, mas o médico não consegue também mensurar isso, e até para ele conseguir comprovar depois, né, para fins de responsabilidade, que a orientação foi seguida à risca, né? Com certeza. De estatística, né? Também. Porque a gente tem que acompanhar as estatísticas, como que estão os quadros no Brasil nesse momento, como que está o contágio, quem pegou, quem não pegou. Então, precisa indicar exatamente qual é o número de pessoas, quantas pessoas tem na casa, quem está tendo contato com esse paciente que está com o vírus. Então, é muito importante tudo isso, com certeza. Claro, exatamente, para o médico ter esse parâmetro, né, para enviar para as autoridades, para a gente ter esse controle também. É muito interessante. Sim. Lu, me diz uma coisa, quanto tempo a gente tem ainda? Aonde que olha aqui, que é a primeira vez que eu estou fazendo uma live? Não faço ideia também. Eu não... De novo. Vamos tentar pegar todos os tópicos, então, e passar o máximo de conteúdo por isso que a possível. gente perguntou, para a gente acelerar. Bom, Deixa eu ver aqui perguntas. Não. Ao vivo. Não sei, gente. Eu não sei onde é que olha aqui. Coisas do ao vivo, né? Primeiro, não consegue ver aqui. Meu Deus, tá. Enfim. Não. Vamos seguir. Bom, vamos para a parte dos estudantes agora. Acho que tem bastante estudantes que entraram aqui na live. E aí, quais são as novidades do MEC com relação aos estudantes? Então, os estudantes, foi emitida a portaria 356 na semana passada e ontem foi emitida uma outra portaria, a 492, autorizando os estudantes de medicina a fazer o estágio obrigatório, né? Que eles têm um estágio obrigatório para cumprir durante os últimos anos da faculdade. Então, o MEC autorizou esses alunos a participarem dessa medida, né, do Covid-19, né, para ajudar também os hospitais. E isso vai contar nas horas desse estágio obrigatório que eles precisam realizar durante a faculdade. Mas para estudantes específicos, né? Que estudante dos 2 últimos anos do curso de medicina e do último ano dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia. Tudo isso em caráter excepcional, claro, né, gente? Enquanto durar essa pandemia que a gente está vivendo, né? Todas essas portarias, toda essa questão telemedicina, autorização do MEC, tudo isso é excepcional, em caráter excepcional, enquanto durar tudo isso. Tá, mas a portaria fala em obrigatoriedade ou possibilidade, convite? Não, é uma possibilidade, né? O obrigatório é que o estágio é obrigatório, que eles precisam realizar durante a faculdade. É aquela grade curricular que você precisa realizar. Então, eles estão tendo a possibilidade agora de fazer essa grade, de preencher essas horas da grade curricular, fazendo essa questão dos hospitais, né? Que você vai lá e ajuda os hospitais a tratar a questão toda do Covid-19. Então, nesse sentido, assim. Não que é obrigatório. Você vai se você quiser. Se você não for, por exemplo, depois que terminar tudo isso, porque as atividades dos estágios obrigatórios, elas estão suspensas, né? Quem está tendo aula online, por exemplo, que nem a Bárbara,
Ok, mas as pessoas que estão nos 2 últimos anos da faculdade, que precisam estar fazendo estágio probatório, elas estão com tudo isso suspenso. Então, elas têm essa possibilidade, né? Se elas não quiserem, isso, elas vão contribuir. E isso vai contar para o banco de horas. Se elas não quiserem contribuir, não tem problema. Depois que passar tudo isso, volta o estágio obrigatório de uma forma normal e elas vão realizar. Na verdade, uma medida assim para auxiliar, né, para ter pessoas trabalhando nesse movimento, né, da área da saúde, né? Falando em área da saúde, essa é a outra dúvida. É para todas as áreas? Quais são os... É para os estudantes de medicina? Tá. É essa a pergunta? Não, na verdade, que área eles vão atuar, a minha dúvida. Porque você no início você quais áreas, né? Mas... Ah, tá. Sim, sim. Não, tem áreas específicas que eles vão atuar, que a portaria fala. Os alunos de medicina que participarem desse esforço, né, para contenção da pandemia, deverão atuar exclusivamente nas áreas de clínica médica, pediatria e saúde coletiva, no apoio às famílias e aos grupos de risco, de acordo com as especificidades do curso. E nos cursos de fisioterapia, enfermagem e farmácia, os alunos eles vão atuar em áreas compatíveis com os estágios e as práticas específicas de cada curso. Aí vai de cada universidade também, né, especificar qual estágio que vai... Aqui fala, estágios compatíveis com estágios e práticas específicas de cada curso. Então, vai caber à universidade falar de qual estágio ele vai estar cumprindo essa grade curricular, tá? Mas nos estudantes de medicina, é nas áreas de clínica médica, pediatria e saúde coletiva. São só essas 3 áreas. Tá. Entendido. Pessoal, Tá. se alguém tem alguma dúvida, pode deixar a pergunta aqui. Eu não sei se passou alguma dúvida também e a gente estava aqui super concentrada. Obrigada, Fê, por uma live maravilhosa. Enfim, obrigada a todos que estão aqui, né, acompanhando. Gente, obrigada. Tem mais alguma? Aí tem uma dúvida aqui, que é a seguinte. Sou estudante de medicina, fisioterapia, enfermagem ou farmácia e não me enquadro nos parâmetros dessa portaria. Mesmo assim, eu posso me voluntariar? Pode se voluntariar. Aí você vai fazer isso como se fosse um estágio voluntário, né? Mas claro que você vai receber, por exemplo, um certificado com um tanto de horas que você participou dessa atividade, né? Os estudantes eles vão receber um certificado e também, todos podem também de forma temporária e na forma do edital. Todos vão receber certificado no esforço da contenção da pandemia do Covid, com a respectiva carga horária. E eles receberão também, os alunos participantes voluntários poderão fazer jus à obtenção de desconto no valor da mensalidade. Poderão fazer jus, vai caber a cada universidade, né? Ter isso ou não, ter esse desconto ou não, como uma forma de fazer com que eles participem, né, dessa medida. Que é importante, porque como eles estão... Sim. Nesse momento que se expor ao risco, né? Sim, exatamente. De profissionais de ajuda, porque, enfim, tudo isso a pandemia, os médicos podem não dar conta, os profissionais que estão lá, então a ajuda dos estudantes é muito bem-vinda nesse cenário, né? Isso, é como um incentivo. Pode falar. Então, aí eu ia trazer o caso que a gente teve hoje à tarde, né, de uma universidade daqui que já emitiu uma portaria com base nessa aqui do MEC, né, convidando os alunos a participarem, e quem já fez o estágio, acho que estava dando de bonificação pontos para entrar na residência depois, né? Também tem isso, também tem isso. Dá uma bonificação para depois entrar na residência. Isso também vai caber a cada universidade, né? Tem ali na portaria especificado, mas tem coisas assim, que, por exemplo, vai caber à universidade. Essa questão, por exemplo, da obtenção do desconto no valor da mensalidade, vai caber a cada universidade, né? Mas tem, por exemplo, questões, esses alunos participantes, né? Eles vão ter direito à percepção de bolsa, de acordo com a carga horária a ser cumprida. Claro que essa bolsa ela vai ser monitorada, né?
tem toda uma questão de que aí vai estar tudo explicadinho na portaria, mas tem toda um monitoramento que é feito por trás disso, o estudante não pode faltar, o estudante tem que cumprir tanto de horas, então, mas eles terão direito a essa percepção da bolsa, tá? Mas outros eventuais descontos aí é com relação à universidade especificar para cada aluno, né? Esse caso que aconteceu do nosso, né, que chegou até nós, a menina a estudante de medicina estava com essa dúvida. Né? Se era obrigatório, se não era, se ela, né? Então, fazendo um apanhado geral, né, em Isso. relação aos estudantes, isso é um voluntariado, né? O pessoal agora está chamando para ser voluntário, não significa que é obrigado, né, diante Sim. desse cenário, essa é a ideia. E Isso. cabe às universidades, então, todas essas bonificações, e se caso, né, os estudantes de medicina quiserem se colocar à disposição para atender nesse momento de pandemia. Exatamente. Vale dizer, né, Lu, que se o estudante de medicina optar por fazer esse estágio, ele só vai cumprir os 3 requisitos que você comentou, né? As outras áreas do estágio obrigatórios vão seguir normais depois que tudo isso passar, né? Sim, exatamente. As outras áreas, né, os outros estágios obrigatórios seguem. Estavam me ligando. Se, por exemplo, você cumpriu a carga horária, estava faltando algumas horas, também vai ser com relação a essas áreas que está especificado na portaria. Com relação às outras, segue normalmente. Depois que terminar toda essa pandemia e voltar o estágio de forma normal, você vai fazer essa questão. Tem muita dúvida surgindo também, porque o ministro da Saúde se manifestou no sentido de antecipar formaturas do pessoal, né? Eles se reuniram, acho que foi no domingo, com o Bolsonaro e todas as autoridades, para falar disso, com relação a antecipar a formatura desse pessoal que está, acho que é no segundo e nos últimos 2 meses, eu acho que se eu não me engano, nos últimos 2 meses. Então está surgindo muita dúvida também com relação a isso, né? Se esses 2 últimos meses eles vão precisar pagar a mensalidade ou não. Então tá muita dúvida surgindo ainda com relação a isso. Esse é tema para a próxima live. A gente tem que ficar vai surgindo todo dia, é uma novidade, então tem que ir acompanhando, né? Bom, então, em relação às teleconsultas, é isso que a gente tem até o momento, né, Lu? Isso. Notícias. Então, o pessoal que sentir sintomas, né, e tem essa possibilidade das teleconsultas, na verdade, é até orientado a isso, né? Para a pessoa estar sentindo sintomas, não ir procurar a saúde de imediato, tem que passar por uma triagem ali online para conseguir se verificar se tá com o vírus, não tá, como que fica essa questão. E agora... ou qualquer outro sintoma, né? Se você está se sentindo mal por alguma outra questão que não seja Covid-19, né? O coronavírus, qualquer outra questão, entre em contato com o seu médico. Veja se ele está fazendo essa consulta online, né? Essa teleconsulta. Porque aí você não precisa se dirigir até um hospital, né? E acabar, talvez, contraindo esse vírus, né? Então, é isso. Você, o quanto puder evitar se dirigir a um hospital, se dirigir a uma clínica que ainda está aberta, porque várias fecharam, melhor, né? Então, por isso que foi liberada a teleconsulta. Nesse sentido, para o quanto menos pessoas circularem e principalmente irem até os hospitais, melhor. Perfeito. Tá certo, então. Se o pessoal tem alguma dúvida, deixa eu alguma ver. pergunta, se esclareceu, acho que a gente está terminando o horário também, não sei. Acho que deve estar terminando, né? Agora são 19h53. Então, acredito que... Vamos ver se tem alguma dúvida. Não tô vendo aqui. Não sei como é que faz, na verdade. Mas acho que... Eu acho que é isso. Se o pessoal tiver alguma dúvida ou quiser deixar nos comentários ou ali
no Insta para nós, a gente vai atualizando conforme as coisas vão acontecendo, Na né? verdade, a gente vai deixar essa live salva, né, Lu? Que a gente tem um canal no YouTube, que a gente tem uma Sim, série sobre direito médico, né? E a gente isso. vai salvar essa live, vai disponibilizar lá no canal para depois, quem quiser assistir, né? Não conseguir estar na live, não deixar só as 24 horas, a gente sobe ela lá no canal também. Sim, É porque isso. agora, às 19 horas, está todo mundo fazendo live, né? Tem um monte de gente fazendo live, mas vai ficar salva, pessoal. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aqui à disposição para sanar essas dúvidas de vocês, né? Tá todo mundo com muita dúvida. Nós, advogados, a gente interpreta com o que tem, né? Porque a portaria ela não é esclarecedora o suficiente. Então, a gente tenta ver da forma jurídica que dá para tentar passar para vocês. Porque nós também, a gente está da mesma forma que vocês. Não da mesma forma, mas assim, vocês estão perdidos e nós estamos tentando auxiliá-los nesse sentido de tentar esclarecer, né? Porque são muitas questões, envolve também, que nem a Paty falou, responsabilidade das universidades. Então é muito complicado, é uma questão muito complicada. Por isso que a gente está aqui para auxiliar vocês no que for possível, né? Sim, principalmente agora que a gente está indo para online, né? Então, a gente, claro que a gente fala que a Lei Geral de Proteção de Dados, com certeza, ela vai ser adiada, já teve essa notícia, mas a gente fala mais no sentido de garantia mesmo, né? Que até que ponto, porque tendo assim, digamos assim, a privacidade está sendo deixada de lado para pensar no coletivo nesse momento, mas mesmo assim, né? A gente tem que estabelecer alguns parâmetros, até que ponto tudo isso serve realmente para as estatísticas, até que momento é o íntimo da pessoa e que ela não quer divulgar, para não estar circulando na internet agora, né? Com certeza. E também com relação ao médico, porque o médico ele está muito exposto. São várias coisas que estão acontecendo agora e o médico ele está tentando se encaixar nisso tudo para tentar auxiliar os seus pacientes, né, para tentar colaborar com tudo isso que está acontecendo. Então, os médicos também estão numa situação delicada, porque, por exemplo, essa portaria, né? Vão ali anotar no prontuário, mas o termo de consentimento, né? Então, são várias questões que para o médico é complicado também, porque enquanto o CFM tinha emitido esse ofício, ok, mas agora não é mais o CFM, é o Ministério da Saúde que publicou. Então, tem coisas que continuam sendo antiéticas, por exemplo, pro Conselho Federal de Medicina. Tá legalizado, mas para o Conselho Federal de Medicina continua sendo antiético, por exemplo, a teleconsulta. Eles não se manifestaram ainda com relação a isso. O ofício que eles encaminharam não tinha sido liberado. Então, os médicos, eles também estão numa situação muito delicada. Então, por isso que todo esse cuidado, né, de fazer um termo de consentimento. Eu sei que tá todo mundo... falam, é fácil para vocês falarem, vocês estão né, num momento confortável dentro das suas casas, a gente entende que é uma situação delicada e que tá todo mundo correndo contra o tempo, né, os profissionais da saúde. Mas o quanto mais vocês puderem se resguardar nesse sentido, de termo de consentimento, de anotar no prontuário, de fazer todas essas observações, melhor para vocês, porque mais tarde isso pode vir a incomodar, digamos assim, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que podem vir a incomodar depois e a gente não quer que o médico o médico ou o fisioterapeuta ou o farmacêutico, todos os profissionais de saúde que estão colaborando para essa questão, né, que a gente está vivendo, se prejudiquem mais tarde por um paciente que, né, teve má fé, por exemplo. Então, por isso, tomar todas essas medidas. Sim, Quem sabe a gente consegue, né, Lu, elaborar um termo e colocar no nosso link disponível. Isso! Vamos trabalhar para isso. Nível ali, pessoal. Vamos trabalhar para isso. A Ju falou uma live todo dia, Brias. A gente vai tentar atualizar o pessoal sempre que possível dentro do que a gente conseguir ajudar aqui dentro das nossas capacidades, com certeza. Obrigada ao pessoal que agradeceu, obrigada, Fernando. Obrigada, Fer, obrigada a todo mundo que assistiu, Babi, Gabriel, todo mundo. Qualquer dúvida a gente já sabe. E se surgir mais alguma outra questão, a gente vem com live de novo. Isso, então tá. Obrigada, Lu. Eu que agradeço, gente.
Eu que agradeço o Tchau, Lu. convite. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.